vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai falar da equação de Gauss aplicada para os espelhos esféricos. Para os espelhos esféricos, a gente vai ter que se perguntar o seguinte: como é que vai ser essa ideia desses espelhos esféricos quando eu analisar na ideia geométrica que foi o que Gauss fez, né? Tentou facilitar a vida e tentou dizer o seguinte: vamos analisar de uma forma geométrica aqueles espelhos, no caso, aquelas relações que a gente encontra lá no espelho côncavo e convexo. Eu coloquei aqui no chat, coloquei o link, coloquei, né? Vou clicar aqui no link para a gente abrir e visualizar um pouquinho mais desse GeoGebra, né? Dessa situação. Vocês vão ter aqui, novamente, triângulos relacionados com os feixes de luz, né? E a criação das imagens. Logo, a gente tem que relacionar esses triângulos, ou, por exemplo, o foco, ele está relacionando aqui o ângulo, né? Então dá para a gente já pegar a primeira relação trigonométrica angular, né? Angular e lados também. E aqui também com esse triângulo e esse outro triângulo do centro do espelho, a gente tem novamente outro ângulo sendo formado, outro ângulo oposto aqui. Logo, a gente consegue relacionar as alturas do objeto. Então, a gente consegue relacionar a posição e a altura do objeto. E também a gente consegue relacionar o que vai ser chamado a amplificação, né? O quanto esse objeto ele diminui ou o quanto ele aumenta. E quanto isso é relacionado tanto com a imagem quanto com o objeto. Então, voltando para cá, vamos ver a cara dessa relação. E essa vai ser a cara dele. Novamente vai ser uma regra de 3, novamente vai ser componentes de uma fração, ou seja, a gente vai ter aqui o foco sendo relacionado, na verdade, 1 sobre o foco, e isso vai ser igual às somas das frações das posições do objeto e a posição da imagem. Tá bom, pessoal? Tudo bem até aqui? Para a gente conseguir relacionar esse espelho de Gauss com as propriedades geométricas, né? Ou pegar um espelho côncavo e um espelho convexo e relacionar com propriedades geométricas, é só a gente olhar aqui visualmente, e é por isso que eu peço para que vocês brinquem com esse simulador, que vocês vão ter aqui espelhos, vocês vão ter 2 espelhos, o convexo e o côncavo. Vocês vão ter esses feixes de luz representados por essas retas, vocês vão ter formações de triângulos, né? Tanto aqui no foco, como também aqui no centro do espelho. Quando a gente analisa só o foco, a gente tem aqui ponto no objeto, no primeiro vértice, ponto no foco, o segundo vértice, e outro no espelho côncavo. A gente vai ter a formação desse primeiro triângulo. Aqui embaixo, da mesma maneira, referente à imagem formada. Ou seja, a gente consegue pelo menos relacionar esses 2 triângulos e pegar as suas distâncias em relação ao espelho côncavo. Essa é a primeira relação. E a segunda é referente à altura desse objeto e à altura da imagem formada. Isso está relacionado com a ampliação desse espelho. E a terceira está relacionada ao tamanho do objeto em si, né? A ampliação é o quanto esse objeto aumenta e o tamanho dele aqui no caso, o objeto tem 2 unidades de medida, né? Cada quadradinho desse vamos colocar como uma unidade de medida, e aqui eles geram uma imagem com mais ou menos uma unidade de medida e meia. Mas aqui tem os valores mais detalhados. A altura do objeto é a altura da imagem. A gente tem aqui menos 1,6, que é a altura dessa imagem formada, enquanto a gente tem a distância do objeto e a distância da imagem formada. Tá bom? E aí, nisso, a gente consegue relacionar através de qual equação? É através dessa equação. É a equação que vocês podem brincar de tentar encontrar ela, é muito rápido também. É só vocês pegarem os triângulos
e trabalharem com equações, com relações trigonométricas, não é nada difícil, e relações trigonométricas e relações de ângulo dos triângulos. E vocês vão encontrar essa função aqui, onde eu tenho 1 sobre o foco igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. E aí, novamente, a gente utiliza razão. Novamente, a gente está utilizando uma equação que tem duas razões. E aqui tem uma imagem pictórica, eu pegando cada um desses, daqueles triângulos, no caso lá no simulador, eu mostrei, mas aqui é uma imagem estática dessa ideia. Ó, eu tenho aqui dois triângulos, né? Esse triângulo aqui, e eu estou tentando relacionar eles entre si. E a primeira relação deles é que eu vou ter os ângulos deles desse ponto vão ser iguais, logo eu consigo relacionar pelo menos um desses lados, né? De acordo lá com aquelas relações trigonométricas lá do fundamental. Então eu consigo pegar e encontrar o tamanho a distância desse ponto A' até o vértice, que seria chamado de P'. E eu consigo relacionar com a distância do ponto A, que é do objeto, até o vértice, né? Até o espelho, chamado de P. Né? E nesse caso eu também consigo relacionar o tamanho do objeto e o foco do objeto, né? O tamanho do objeto e o tamanho da imagem, que é esse A', B' e, no caso, A e B. O foco do objeto é devido ao quê, pessoal? É devido às propriedades, aquelas duas propriedades que, na verdade, se resumem a uma, que é a propriedade de se ter um raio de luz incidindo paralelamente ao espelho, eu vou ter ele voltando, né, sendo refletido, passando pelo foco. Então, esse foco ele consegue também, através de uma equação, através de uma relação trigonométrica, né, desse triângulo A'F vértice, né, eu consigo relacionar com esse triângulo aqui de cima, que é o foco, o vértice e essa interseção aqui dos dois raios. Né? Um raio que passa pelo vértice, ele volta sendo refletido com ângulos iguais. Então, esses dois ângulos são iguais, esse ângulo é igual a esse ângulo, então consigo encontrar uma relação entre a altura dessa imagem e o tamanho e essa distância desse foco, né, para o vértice. Nessa ideia, eu tenho como uma das propriedades mais diretas relacionar o quê? O primeiro vai ser A' B', aqui, A' B', com o AB, né, que é o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, e o BV e o B'. O BV, BV' e o BV, né? Que é o quê? Ó? B', vai ser a distância P', ou seja, a distância do objeto da imagem, desculpe. E o V vai ser a distância do objeto, que é o P. E fica mais direto se você olhar somente para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo maior fica mais fácil de visualizar, tanto esse quanto esse. E é uma relação trigonométrica em que você vai ter dois ângulos, né? Dois ângulos iguais. Esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse ângulo. Então você consegue relacionar os dois triângulos. E a outra é relacionada só substituindo, só dando asas a esses A' e B', em que eu vou ter o objeto I, né, a imagem I, né, e o objeto, e o P' e o P. Professor, por que esse P' está negativo aqui? É exatamente devido a nossas considerações sobre a imagem direita e a imagem invertida. A imagem invertida, eu vou colocar de modo colocando um consenso, eu vou colocar ele sendo uma imagem gerando pontos negativos, uma vez que eu estou voltando e uma vez que eu estou com a imagem produzida e invertida, né?